Na elaboração do seu programa de pregação, faça bom uso de séries e cursos de mensagens. As séries e cursos de mensagens são um excelente estímulo e auxílio para o pregador. Elas são um estímulo porque elas colocam o pregador diante de determinado tipo de assunto ou de determinado tipo de texto da palavra de Deus que ele terá de conhecer. Para isso ele vai ter de estudar, de dedicar-se, de fazer suas anotações, suas pesquisas, para que ele possa, então, agora que ele conhece, expor para a sua igreja. Tá? De outro lado, isso também vai ajudá-lo, porque vai tirar do coração dele aquela nota de urgência. Ele não tem de ficar buscando qual assunto ele pregará no próximo domingo. Não, ele já tem esse assunto, porque no desenvolvimento da sua série de mensagens ou do seu curso de mensagens, ele já sabe exatamente aquilo que ele estará discutindo com a sua igreja e ele terá então tempo para elaborar essas mensagens com muito mais tranquilidade, com muito mais sabedoria. A palavra de Deus, ela é como uma semente que vai crescendo aos poucos. Primeiro brota um germezinho, depois você tem um broto, ele cresce até que ele frutifica. Ele cresce, floresce e frutifica. O mesmo acontece com a pregação. Quando a nossa pregação ela acontece ao ritmo das situações ao nosso redor, nós não damos a ela tempo para crescer. Mas quando nós damos a ela tempo para crescer, ela vai crescer aos poucos no nosso coração e logo vai surgir o broto, aquele broto vai se desenvolver, vai crescer, vai florescer e vai produzir o fruto bonito, belo, maduro, na hora certa. E dessa maneira vai enriquecer a vida da nossa igreja, da nossa congregação. Então, a melhor maneira de você fazer isso é você desenvolver cursos e séries de mensagens para que a sua igreja possa ser edificada, possa ser abençoada. Quando eu falo de série de mensagens, eu estou falando na apresentação de um determinado assunto que será desenvolvido em um determinado número de mensagens. As séries são isso. Você escolhe um assunto, por exemplo, você pode escolher fazer uma série sobre práticas devocionais. Então você vai desenvolver uma série de mensagens sobre essa questão. Pode ser, a sua primeira mensagem seria sobre a leitura da Bíblia e a aplicação da Bíblia à vida das pessoas. A segunda mensagem seria sobre a oração. Na terceira mensagem, você trabalharia com um tipo especial de oração, que é a intercessão. Na quarta mensagem, você falaria sobre o jejum e a maneira como nós devemos jejuar. E a quinta e última mensagem seria sobre a prática da quietude, da solidão diante de Deus e a maneira de nós estarmos em silêncio, ouvindo a voz de Deus e sendo enriquecidos com a presença de Deus. Então, uma série é isso. Você poderia desenvolver também uma série falando sobre princípios para uma vida de contribuição. Então você falaria que os princípios para uma vida de contribuição devem ser estes ou aqueles. Você então falaria sobre a oferta como um ato de amor, a oferta como um ato de alegria, a oferta que é entregue em devoção a Deus, e dessa maneira você estaria desenvolvendo esse assunto com a sua igreja. Repare que quando você desenvolve uma série de mensagens, essa série de mensagens ela pode ser de várias maneiras diferentes. Você, por exemplo, pode fazer séries de mensagens evangelísticas, falando de Jesus e da salvação. Por exemplo, você pode fazer uma série de mensagens sobre a expressão "eu sou" no livro de João, uma série de mensagens evangelísticas. Então você vai
observar lá Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida, eu sou o caminho. Você vai poder desenvolver esses assuntos todos relacionados com Jesus numa perspectiva evangelística para a sua igreja. Uma outra maneira de se desenvolver essas séries evangelísticas, muito conhecida, é aquela pregação sobre as palavras da cruz de Jesus. E aquelas palavras da cruz, aquelas últimas palavras de Jesus na cruz antes da sua morte. Então você tem, por exemplo, aquela palavra de Jesus para João e para Maria: mulher, eis o teu filho. E Jesus fala com ele também que ela agora é a sua mãe. Você tem a palavra de Jesus dizendo: tudo está consumado. Então, cada uma dessas palavras dele pode ser desenvolvida e ter uma aplicação evangelizadora. Então você tem sermões evangelísticos, você tem sermões doutrinários, uma série de sermões doutrinários. Nessa série de sermões doutrinários você pode, por exemplo, desenvolver a questão da doutrina do Espírito Santo no livro de João, onde João, ali nos capítulos 14, 15, 16, 17, ele fala sobre o Espírito Santo na vida dos crentes. Você pode desenvolver uma série de mensagens sobre isso. Você pode desenvolver uma série de mensagens sobre os dons do Espírito e como eles se aplicam na vida da igreja. Você pode desenvolver uma série de mensagens sobre salvação, sobre a igreja, mas ainda existem também séries de mensagens devocionais, em que você vai discutir questões como adoração, oração, louvor, disciplinas espirituais e tantas outras coisas. E pode também fazer séries de mensagens missionárias, em que você desenvolverá a questão de missões, falando ao seu povo sobre os desafios missionários desse momento para a vida da igreja. Então, séries de mensagens são isso. Você tem um tema e você o divide em várias mensagens, e cada uma dessas mensagens você vai discutir um ponto específico desse tema que você quer trabalhar com a sua igreja. Os cursos são um pouco diferentes. Quando falo de cursos, eu estou falando da exposição sistemática da Bíblia. Eu estou falando de você tomar um determinado texto da Bíblia e começar a trabalhar com esse texto da Bíblia com a sua congregação, com a sua igreja. Tá? Os cursos, para mim, na minha caminhada como pregador, na minha experiência pessoal, são muito mais eficazes e mais adequados para a vida da nossa igreja, porque nós trabalhamos com a verdade e semeamos a verdade dentro do contexto da palavra de Deus para a vida do nosso povo, permitindo que o nosso povo aprenda, enquanto nós discutimos a verdade com eles, aquilo que a palavra de Deus nos ensina de modo muito proveitoso, de modo muito enriquecedor. Na minha experiência pessoal, eu já fiz cursos de exposição com as minhas igrejas e eu já expus, por exemplo, o Sermão da Montanha. Eu já fiz exposição de Efésios na sua parte prática, ali a partir do capítulo 4, verso 17 até o final. Eu já fiz a exposição dos livros de 1ª e 2ª Tessalonicenses, do livro de Filipenses, de Jonas, de uma série de livros da Escritura. Porque quando eu trabalho com o curso, expondo a palavra de Deus, as pessoas começam a entender as conexões que existem dentro do próprio livro e elas são enriquecidas com a mensagem do Senhor. Eu apelo a você, a que você na sua caminhada se lembre de fazer isso. Faça exposições da Escritura. O que significa exposição nesse contexto do curso? Significa que você, por exemplo, vai começar a exposição de um determinado livro no seu primeiro versículo. E se Deus permitir, você chegará ao último versículo, passando por toda essa gama de verdades e de ensinos que aquele texto bíblico oferece para a vida do povo de Deus. Então, por exemplo, quando eu fiz
a exposição do livro de Filipenses na minha igreja, eu a encerrei algum tempo atrás, eu comecei em Filipenses capítulo 1, verso 1, e fui até o último verso do capítulo 4 de Filipenses. E fui trabalhando com todos aqueles textos. A minha primeira mensagem foi uma palavra de introdução àquela carta. Eu expliquei quando ela foi escrita, quais as motivações do apóstolo, quais os ensinos principais dela, e deixei isso tudo na vida da minha igreja. E depois eu comecei a trabalhar com texto após texto. Algumas vezes eu trabalhei com um verso só e outras vezes eu trabalhei com alguns versos. Mas eu me preocupei em ensinar todo o conteúdo daquela carta que eu podia extrair e podia compartilhar com a minha igreja. Faça isso na sua caminhada. É claro que você não precisa sempre expor todo um livro. Por exemplo, eu já falei que eu fiz a exposição do Sermão do Monte. E a exposição do Sermão do Monte começa lá em Mateus 5 e vai até Mateus 7, eu creio que o verso 28. Então eu trabalhei com esse texto apenas. Não trabalhei com todo o livro de Mateus. Agora essa exposição foi enriquecedora, porque ela trouxe para a vida da minha igreja ensinos que eles não teriam observado de outra maneira. Lembre de uma coisa, nós não gostamos muito de fazer uma leitura sequencial da Bíblia. Não raro nós decoramos alguns versos da Bíblia, mas não conhecemos sequer a conexão que existe entre eles. Por isso aquela questão do um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforça-te, que é usado em muitos ambientes evangélicos como uma palavra de encorajamento para o serviço, para a comunhão. E, na verdade, é um chamado para a prática do pecado, porque é um chamado à construção de um ídolo de metal. Eu e você devemos lembrar disso. Tá? Nós precisamos conhecer a Escritura toda para podermos pregar ao nosso povo e para que o nosso povo possa compreender também a verdade conforme revelada na Escritura. Assim, meu amado, peço a você que você faça esses cursos expondo a Escritura para que o seu povo conheça a verdade toda conforme ela se manifesta na palavra de Deus. Alguns ensinos são muito importantes e devem ser trabalhados, bem mastigados na vida do povo. Essa é a vantagem dos cursos, para que você possa saber como pregar e quais cursos desenvolver, que exposição fazer na sua igreja. Ore por isso. Deus tem um livro na Escritura para atender a necessidade da sua igreja hoje. Ore por isso, para que Deus te diga qual livro trabalhar com a sua igreja e procure trabalhar com esse livro do princípio ao fim. Tá? Lembre que você pode também começar de modo simples. Faça uma exposição das bem-aventuranças, faça uma exposição do fruto do Espírito, faça uma exposição de uma parte apenas da carta do apóstolo Paulo, uma parte prática da carta do apóstolo Paulo, faça uma exposição de um texto das cartas do apóstolo Paulo apenas. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai adotar isso como uma das maneiras de você trabalhar com a pregação junto à sua igreja. Meu amado, o programa de púlpito é muito importante, porque ele dá à nossa igreja ensinos necessários que podem se relacionar às suas necessidades naquele momento exato em que ele está sendo pregado. Desenvolva um programa de púlpito sábio diante da sua igreja. Preocupe-se em ensinar a palavra de Deus. Nós, algumas vezes, damos muito destaque à pregação e esquecemos que o ensino é essencial à pregação. Jesus foi conhecido muito mais por ser um mestre, um rabi, do que por ser um pregador, porque ele ensinava a verdade e fazia com que a verdade fosse um instrumento de vida e transformação na vida do seu povo. Seja assim conosco também.